aí, gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar dessa paletinha aqui de blush e iluminador da NARS, a Orgasm on the Beach. Ela é uma paletinha da coleção, se eu não me engano, do ano passado. E eu não tinha trago ela aqui pro canal ainda, porque simplesmente ela tinha saído de linha. Porém, ela voltou pro estoque e eu vim correndo resenhar ela aqui pra vocês. E é óbvio que eu vou iniciar a resenha mostrando todas as cores bem de pertinho aí pra vocês. Como vocês viram aí, a paleta é composta de 2 iluminadores, um bronzer barra blush e 3 blushes. Eu achei legal que aqui no site ele informa exatamente a cor, né, o fundo de cor de cada um deles e também o acabamento em si de cada cor. Esse primeiro aqui é um iluminador champanhe pêssego cintilante e esse outro aqui mais escuro já é rose gold com acabamento metálico. Então ele acaba tendo um acabamento um pouquinho mais potente na questão de brilho, já que é metalizado, do que o cintilante. Essa corzinha aqui a marca descreve como caramelo bronze acetinado. E essa daqui é um vermelho acetinado também. Essas duas cores, então, como são acabamentos acetinados, elas acabam dando um brilho um pouco mais sutil do que esses outros dois blushes, tá? Esse blush aqui mais alaranjadinho, a marca descreve como pêssego dourado cintilante. E esse outro aqui é o famoso Orgasm. E a marca descreve como rosa pêssego com brilho dourado. Tem gente que tem tanto essa versão quanto a versão unitária e fala que são um pouquinho diferente, principalmente na questão de pigmentação. Eu não sei dizer porque eu não tenho a versão unitária. A paletinha vem 18 gramas, 3 gramas de cada um panzinho desse e custa uma pequena bagatela de R$399. Então, caso você tenha interesse, já aproveita as promoções da Black, que aí eu acho que é onde vale mais a pena. Essa minha eu comprei na Black do ano passado e assim eu consegui um super desconto. Então eu super indico aproveitar essas promoções. A textura deles é uma textura mais softzinha, mas o pó é tão fino, que descarrega muito fácil na mão e é deliciosa. E o ponto bom do pó ser fino é que quanto mais fino, mais eles se fundem na nossa pele, né? Então, pra mim é um ponto super positivo a textura desse produto, porque acaba entregando mais naturalidade. E o acabamento dessas cores na pele é um acabamento mais acetinado, aquele glow mais de dentro, sabe? E é por isso que eu gosto muito dessa paleta, porque é aquele glow bonito, aquele glow mais chique, naquela coisa super exagerada. Agora falando sobre a pigmentação da paleta, lembrando que pigmentação é diferente de intensidade de cor, tá? No caso, essas duas cores aqui, elas são cores mais intensas, são cores mais escuras, e essas duas cores de blush são cores mais claras, cores menos intensas. Porém, as 4 cores têm a pigmentação construível, o que eu particularmente adoro, principalmente pro meu tom de pele, porque se essas duas cores aqui fossem, além de intensas, também muito pigmentada, ficaria mais difícil de trabalhar no meu tom de pele, tá? Mas todas as 4 elas são construíveis e constroem facilmente. Aproximei aqui para mostrar para vocês o resultado na pele. Como são 6 cores aqui na paleta, eu vou pular a aplicação deles, porque a aplicação vocês já estão careca de me ver fazendo, né? E vou mostrar só o resultado com 1 e 2 camadas, luz alta e luz baixa, como eu sempre faço, só para adiantar o vídeo e não ficar extremamente longo. Enfim, só lembrando também que esse lado do meu rosto vai estar sempre selado
e esse lado vai estar aplicado o produto direto na pele sem selar. E também vou começar a aplicação na ordem, então eu comecei aplicando este iluminador mais clarinho. E na pele, gente, ó, quando eu tô de frente, não aparece muito o reflexo pêssego dele, mas quando eu giro, ó, o pêssego vem. Então, assim, se essa cor fosse um pouquinho mais escura, a pigmentação do fundo dela fosse um pouco mais escura, já talvez não daria para minha pele. Então fica assim, ó, na luz alta, uma camada. Lado selado. Como vocês sabem, lado selado, o glow sempre fica um pouco menos intenso do que o lado sem selar. E o lado sem selar, eu sempre acho que traz mais naturalidade. O glow fica mais natural do que o lado selado. Vou mostrar nos olhos também que eu fiz a aplicação para quem costuma aproveitar essas paletas em multifunções. Vou mostrar para vocês também bem de pertinho. Agora na luz baixa, lado sem selar e lado já selado. Fiz a aplicação de mais uma camada e fica assim a construção de 2 camadas na pele. Vocês percebem que do lado sem selar, o fundo pêssego aparece bem mais do que o lado já selado? E na luz baixa. Agora vamos para a segunda cor, que é o iluminador mais escuro. Já fiz a aplicação. E essa cor dá como um blush para mim tranquilamente, principalmente do lado sem selar, que é o lado que aparece mais o fundo de cor dele. Uma camada dele fica assim na pele sem selar e na pele já selada. E uma camada na luz baixa. Intensifiquei a cor e fica assim 2 camadas na pele sem selar e na pele já selada. Agora a gente vai para o único bronzer da paleta, mas como eu disse pra vocês, pelo menos no meu tom de pele, eu acho ele mais cara de blush, um blush mais terroso, do que bronzer em si. Pra mim, eu acho ele quente demais. Talvez funcione bem como bronzer em peles mais escuras, mas em peles mais claras, eu realmente achei um tom bem esquentado. Claro que também entra aí a questão do gosto de cada um, né? Enfim, então ele fica assim, uma camadinha na pele sem selar. E, gente, tá vendo que o acabamento dele é realmente acetinado? Ele não tem tanto brilho. Ele tem uma levíssima cintilância. É realmente um acabamento intermediário entre o mate e o cintilante. Eu tenho gostado muito desse tipo de acabamento ultimamente. Eu acho esse tipo de acabamento super chique, super versátil. Acho que funciona para usar em qualquer hora do dia. Exatamente por ser um glow muito, muito sutil e é um glow suave, zero partícula. Não que eu acho que as outras cores tenham partículas hiper aparentes. Não, tá, gente? Como eu falei, o pó é muito fino, a espessura, no geral, é muito fina. Eu não vejo, tipo, o fundo de cor e partículas maiores de brilho. O que acontece é que algumas cores aqui na paleta, como por exemplo o iluminador que eu usei anteriormente, o mais escuro, é que ele tem um fundo de cor diferente do brilho em si. Então acaba que bem de pertinho, olhando muito de perto no espelho, você consegue dar uma diferida aí do fundo e do brilho. Enfim, não sei se ficou claro
a diferença desses acabamentos. Mas depois observem melhor o acabamento do primeiro iluminador, que tem um acabamento cintilante, do segundo, que tem um acabamento metalizado, e desse bronzer, que tem um acabamento acetinado, que eu acho que vocês vão conseguir entender melhor o que eu tô falando. Agora, na luz baixa, uma camadinha de leve na pele sem selar e na pele já selada. Intensifiquei bastante essa segunda camada para vocês conseguirem ver bem a cor. Então fica assim. Eu acho essa cor hiper coringa de se ter numa paleta, porque como ela é mais amarronzada, eu acho que ela queima as outras cores, sabe? Então, tipo assim, se você achou o laranjinha que tem aqui muito aberto, você pode dar uma misturadinha com esse tom um pouquinho mais terrosinho, que ele dá uma queimada, então fica mais discreto. A mesma coisa com o rosa mais aberto. Então, numa paleta de blush, eu acho essa corzinha aqui super coringa, além de dar para usar sozinha também, para quem curte essa pegada de cor. E 2 camadas na luz baixa. Agora vamos iniciar os blushes. Apliquei aqui o blush mais laranjinha, que é um coralzinho, né? E apliquei novamente essa primeira camada de forma mais sutil. Então, ó, lado sem selar e lado já selado. Na luz baixa. Agora, na segunda camada, ele mais intensificado. E, gente, só lembrando que a cor mais intensa que ele fica é essa que eu passo na pálpebra móvel, tá? Tanto do lado sem selar quanto do lado selado, eu aplico com o dedo, que é como eu consigo a maior concentração de cor. Então, assim, ele não fica mais escuro do que tá aqui na minha pálpebra móvel, tá? E 2 camadas na luz baixa. Agora vamos para a penúltima cor, que é o icônico famoso Orgasm. Bom, na pele ele fica assim, com uma camada. Ele mais concentrado fica assim. E olha que glow lindo que ele tem. E 2 camadas na luz baixa. E por último, mas não menos importante, o blush vermelho da paleta. Geralmente, blush vermelho tende a ficar rosado nas peles claras. Lembra do que eu sempre falo, que a maquiagem soma na pele? E vermelho com branco dá rosa. Então, por isso que o vermelho em tons de peles mais claros, quanto mais claro, mais vai tender a ficar rosado, tá? O resultado final. Mas, todavia, entretanto, essa é a cor que mais fica avermelhada na minha pele. Ela puxa, assim, levemente para um rosa, mas mantém bem mais vermelho do que rosa, tá? Então, quem tem a pele clara e gosta dessa pegada avermelhada, é a cor aí que eu já testei, que eu mais indico. Então, uma camadinha dele na pele bem de leve fica assim. Olha a diferença, como é bem construível. Olha o olho na intensidade máxima e na bochecha bem de leve. Dá super para trabalhar tranquilamente com ele em peles mais claras.
na luz baixa. Agora numa intensidade maior. Bom, minha gente, vou deixar aí pra vocês o swatch de todas as cores naqueles 4 tons de base que eu sempre deixo pra vocês poderem ter uma noção de como que ficaria em outros tons. Obviamente, como eu sempre falo e sempre gosto de repetir, nada se compara a ver numa pele real de uma pessoa que tenha tons parecidos com esses da base, mas eu faço isso para ajudar, porque nem sempre a gente acha resenhas de pessoas com esses tons de pele ou próximo a eles. Agora eu quero saber o que vocês acharam dessa paletinha, me diz aí nos comentários. Eu particularmente adoro essa paleta. Iria gostar mais se ao invés de ter esses 2 tons de iluminador, tivesse ela toda só de blush. Não que eu não goste desses iluminadores, tá? Mas acho iluminadores aí normais, nada assim de extraordinário. São iluminadores lindos, com textura maravilhosa, como eu falei, o pó fino, ele entrega um acabamento mais natural e também mais fino na pele, o que acaba não marcando tanto a pele, em comparação a iluminadores que têm texturas mais grossas, mais amanteigadas, mas nada demais. No geral, eu gostei muito, acho que as cores dos blushes se complementam, não tem nenhuma nem perto de ser parecida uma da outra, e com isso dá para brincar bastante fazendo outras cores misturando entre elas. O iluminador aqui é legal também, caso você tenha uma pele muito clarinha e tenha medo de usar essas cores mais intensas, você pode dar uma misturada do iluminador com essas mais escuras para dar uma clareada, digamos assim, ou também caso você queira um blush mais pá, um blush mais iluminado, mais carregado no glow. E aí você também pode usar o iluminador, estando aqui na paleta fica mais fácil de manusear. Essa é a vantagem de ter iluminadores aqui junto com os blushes. Enfim, minha gente, é isso. Eu sou apaixonada por essa paleta, sou até suspeita de estar fazendo a resenha dela. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenha ajudado de alguma forma. Não esquece de deixar o seu like do amor, que ajuda muito o canal e o YouTube a entender que você gostou do conteúdo e entregar para mais gente. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, vem fazer parte da nossa família e compartilha muito esse vídeo. Beijinho!